Meus irmãos, os avisos e a administração da ceia, eu ainda consigo fazer de máscara, mas pregação não. Nós estamos também a uma distância segura do primeiro banco da igreja, então você que está em casa, talvez você não tenha a noção geográfica, mas nós estamos a quase 2,5 metros. Então é uma distância segura, por isso que me permitam, né, tirar a máscara também para a gente poder ficar com mais tranquilidade para anunciar a verdade do Senhor, palavra de Deus. E eu convido a amada igreja, você que está em casa nos acompanhando, a abrir as Escrituras em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. Êxodo, capítulo 20, verso 8. Êxodo, capítulo 20, verso de número 8 em diante. Nós vamos hoje tratar sobre o quarto mandamento, continuando a série de exposições sobre o ser de Deus. E nós estamos vendo o seu caráter, a sua moralidade, expressa nos 10 mandamentos. Então eu convido você a, sentado como está, mas reverentemente, ouçamos a leitura do texto sagrado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus amados irmãos. O 4º mandamento é de separar um dia em 7 para o santificar. Na verdade, o 4º mandamento é aonde, ou garante aonde os 3 primeiros mandamentos ficarão mais evidentes na vida da igreja. Lembre-se, qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de minha face, essa é a tradução mais literal, diante de mim. 2º mandamento, que nós ouvimos e trabalhamos. Não farás para ti imagem de escultura, forma de culto. Primeiro, a quem eu devo cultuar? Somente Deus. 2º, forma do culto. Maneira do culto. 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não pode haver brincadeira com o culto. Não pode haver desleixo, como nós ouvimos na pregação do reverendo Clamaci. Não pode haver tratamento leviano com as coisas do Senhor. Não se pode brincar com o culto de toda a vida a Deus. E o 4º mandamento, o dia para o culto. 1º mandamento, a quem eu devo cultuar. 2º mandamento, a forma de como eu devo cultuar. 3º mandamento, eu não posso brincar com o culto. E o 4º mandamento, o dia do culto. Essa é a lógica dos 4 primeiros mandamentos. Essa é a interligação que existe entre os 4 primeiros mandamentos. E é sobre o 4º mandamento que nós vamos, nesse exato momento, trabalhar. Lembrar de um dia de descanso para um santo proveito que visa a santificação. Resumindo, o que é o 4º mandamento? Vou dizer de novo para você. Lembrar de separar o dia de descanso, não é o que você escolhe.
é o dia estabelecido nas Escrituras. Separar o dia de descanso para guardar um santo e proveitoso descanso, que visa a santificação. Esse é o resumo do quarto mandamento. Se eu e você, no dia que foi estabelecido pelas Escrituras, não guardarmos um santo descanso e um proveitoso descanso, que vise a santificação, certamente nós não estamos cumprindo com o quarto mandamento. É óbvio que essa informação precisa ser agora qualificada. Primeiro, que dia é este? Segundo, o que realmente exige esse mandamento? Terceiro, o que proíbe esse mandamento? Essa é a estrutura da mensagem de hoje. Porque apenas dizer isso não resolve. Porque você pode perguntar, tá bom, lembrar de separar o dia de descanso. Qual é esse dia, pastor? E como é que eu separo isso, pastor? Como é que eu faço realmente para santificar esse dia? E o que realmente, pastor, esse dia proíbe? O domingo há muito tempo tem sido esquecido ou tratado de qualquer maneira pela igreja dos nossos dias. É mais um dia para muitos de nós. É mais um dia de talvez virmos até a igreja, mas não com a consciência do que estamos fazendo. Outros trocam o culto por qualquer outra diversão, qualquer outro lazer que seja estabelecido nesse dia, sem nenhum problema, sem afetar suas consciências. Meu objetivo nessa manhã, meu pedido, minha súplica, meu rogo a Deus, é que a gente saia daqui hoje pensando diferente acerca do domingo, do dia do Senhor. Essa é minha súplica, meu rogo ao Senhor. Há muito a igreja tem simplesmente esquecido do que é o dia do Senhor. Eu fiz menção do livro que escrevi no segundo mandamento, e hoje vou mais uma vez citá-lo, porque o livro diz assim, o título para aqueles que não conhecem, o que você faz no domingo, o culto numa perspectiva bíblica. E será baseada a mensagem, a exposição, praticamente no livro aqui que nós escrevemos. Então vamos para a questão primeira e primária do domingo. Veja, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pastor, as Escrituras estão dizendo sábado, por que nós nos reunimos no domingo? Calma, leia o texto com cuidado. Lembra-te do dia de Shabá, de descanso. Não necessariamente aqui, especificamente, o mandamento esteja referindo-se diretamente ao sétimo dia. Ah, pastor, mas o verso 10 diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, é o sábado do descanso. Veja, então quer dizer o seguinte, o sétimo dia e sábado são diferentes. São, o verso 10 diz isso. Veja o verso 10, mas o sétimo dia é o descanso. O mandamento é lembrar de um dia de descanso. Que no Velho Testamento era o sétimo dia, sim. Que no Antigo Testamento era o sábado, sim. Mas que no Novo Testamento mudou. É isso que os irmãos sabatistas não entendem. E estabelece isso como, inclusive, elemento para a salvação. A guarda do sábado quando vai elemento para a salvação. Nunca a gente disse isso, porque a gente está trabalhando os princípios do quê? Morais. A gente já disse, talvez a gente não consiga cumprir um desses mandamentos, mas louvado seja o Senhor, que Jesus Cristo cumpriu todos eles. E nele nós cumprimos também a lei do Senhor. Então, meus amados irmãos, voltamos para a questão da mudança do dia. Quando o homem, em Gênesis capítulo 1, foi criado em que dia? Sexto.
O que é que ele fez no primeiro dia da sua existência? No dia 1 da sua existência. O que é que ele fez? Descansou. O primeiro ato da criação humana foi descansar. Porque no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Foi ou não foi? Diz a palavra do Senhor. Então, o que é que nós fizemos assim que nascemos, sem pecado nenhum, originalmente? Adoramos ao Senhor, descansamos ao Senhor, ficamos com o Senhor. Isso é um modelo antes da queda. Isso é Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2 tem o relato da criação do homem e da mulher, mais especificamente, mais focadamente. E no capítulo 3 irrompe a narrativa de quê? Da queda. Depois da queda é que vem toda a lei mosaica. Lembre-se, Êxodo depois da queda. E aqui Êxodo está na lei mosaica. E a lei mosaica contempla a lei moral. E na lei moral, a ideia é: nós trabalhamos os 6 primeiros dias porque caímos esperando a nossa redenção. Aqui é Antigo Testamento, para você que está aqui. Antigo Testamento. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia, a cruz. Nós trabalhávamos, ou nossos irmãos trabalhavam esperando a redenção. Agora a cruz chegou. Novo Testamento. Descanso primeiro. A ordem foi recriada em Cristo Jesus. A ordem de quem? Do Éden. O que nossos primeiros pais fizeram, Adão e Eva, foi descansar no Senhor. Jesus Cristo vem, irrompe, vence a morte, ressuscita, conquista o verdadeiro descanso, ressurge. Agora nele nós podemos o quê? Descansar o primeiro dia e trabalhar o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas, pastor, como é que a gente pode provar isso biblicamente? Abra a sua Bíblia, só vou citar um capítulo, porque nós não temos estudo, não temos tempo para estudo suficiente disso aqui. Apenas o capítulo 20 de João, que para mim é um capítulo chave. João 20, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, João 20, 19. Ao cair da tarde, não, eu queria o verso 1, eu estava procurando ele, desculpe. Ressurreição de Cristo, quem garante a nossa ressurreição? Verso 1. Quem garante o nosso descanso é a ressurreição. Verso 1 tem aqui, ó. No primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Daqui para frente você sabe o que é que acontece. Ressurreição. Em que dia? No primeiro. Muito bem. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, que dia? Primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele, pela primeira vez, depois de ressurreto, aparece aos discípulos reunidos e diz assim: paz seja convosco. Qual é o dia da semana? Primeiro. Verso 26. Passado 8 dias, como é que nós, mais antigos, os jovens não,
E eu não sou também tão velho assim, né? Vamos dar uma amenizada. Mas minha avó, né? Meu pai e minha mãe, vai. Pronto. Melhorou. Como é que a gente contava a semana? A gente dizia assim, daqui a 8 dias eu volto aqui para fazer uma visita para você. Não era assim? Mas o 8 dias era o mesmo dia que você estava contando, não era? Porque você contava, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dava domingo de novo no dia 8. É assim o relato. Passado 8 dias, que dia era? Domingo. O que é que eles estavam fazendo de novo? Reunidos. Mas, pastor, o que deu na cabeça desse discípulo? O que deu na cabeça desse discípulo? Eles não trabalhavam mais, não, é? E aí, como é que ficou a questão da relação deles de trabalho? Não. Quando Jesus ressurge no primeiro dia, o porquê eles estão reunidos de novo no primeiro dia? Dizendo assim, olha, Cristo ressurgiu no primeiro dia, não falou conosco ainda, certamente deve falar de novo. Vamos ficar esperando o quê? O primeiro dia, foi ele que ele ressuscitou. E o que é que Cristo faz? Confirma. A igreja recebe o dia. Não é ela que muda. A igreja do Senhor não mudou o sábado para o domingo, ela apenas recebeu a mudança do sábado para o domingo. Atos capítulo 20, verso 7. Quando a igreja recebe a mudança do sábado para o domingo, maravilha. Aí agora a gente vai ver a prática apostólica. O que está lá na prática apostólica? O que é que os apóstolos fizeram? Espera aí, já que a gente recebeu todas essas visitações no primeiro dia, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir no primeiro dia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de quê? Partir o pão. Partir o pão é o quê? Santa Ceia do Senhor. Elemento de quê? De culto. Então, o primeiro dia passou a ser o dia também de quê? De culto. Que deveria seguir viagem no dia imediato, exortou-os e prolongou o discurso, prolongou a pregação, prolongou o sermão até meia-noite. Se eu fizer isso, alguém me mata. Não é meia-noite, não, meio-dia, que tem gente que quer fazer o almoço. Então veja, o apóstolo Paulo ficou até meia-noite pregando. Em que dia? No primeiro dia da semana. Então, meus amados irmãos, a igreja não resolveu da noite para o dia dizer assim, olha, acho melhor a gente sair do sábado para o domingo. Não, tem teologia nisso, tem revelação nisso. É voltar à ordem criacional lá do primeiro, dado os nossos primeiros pais. Eles receberam, as visitas do Senhor sempre eram feitas no primeiro dia, no dia da sua ressurreição, porque é a ressurreição que nos garante vitória da morte e nos garante o nosso descanso eterno. O domingo deveria ser um prenúncio da eternidade. Um domingo que você e eu muitas vezes menosprezamos e tratamos de qualquer maneira, deveria ser um exemplo, uma caricatura bem feita, vamos dizer assim, não mal feita. Caricatura já é pejorativizado, talvez outra coisa devesse usar aqui, mas um exemplo, um princípio, uma coisa germinal, sabe de quê? Da glória eterna. É assim que você encara o seu domingo? É assim que nós estamos encarando o domingo? Como um prenúncio do nosso descanso eterno? Ou é qualquer dia para você? Ou é o dia de você maratonar a série? Ou é o dia de você dormir muito? Ou talvez de lavar a roupa da semana inteira que você não teve tempo? Domingo é prenúncio da glória eterna. Domingo é anúncio do que está por vir. Não sei se você vai gostar, mas a atividade principal no Novos Céus e Nova Terra não é tua carreira profissional. Não sei nem se ela vai existir. Eu tenho esperança que vá. Certamente nós vamos trabalhar na glória eterna.
não é a criação dos teus filhos. Já pensou que teus filhos não serão mais pecadores? Que maravilha, hein? Nem você, pecador, também, para tratar deles. Atividade, nós não vamos mais suar para criar menino, não. Menino dá trabalho. Agora, sabe qual é a atividade principal? Comunhão, relação, centrado com o nosso Deus. O culto perene, um culto que não vai mais parar, não vai mais precisar de dia, porque o dia inteiro é a eternidade, o descanso inteiro está pronto, é um culto que não para, é a adoração que flui, é a vida toda diante da presença do Senhor, de santidade. Eu não sei se você vai gostar disso, mas você deveria, porque o que você vai passar fazendo na eternidade é isso. Nós deveríamos amar o domingo assim, nessa perspectiva. É o dia do banquete da alma. Nossos irmãos puritanos preparavam o sábado de noite, reuniam a família, dizia: filhos, sabe o que vai acontecer amanhã? O Senhor vai estar conosco, o Senhor vai falar conosco o dia inteiro, todo dia. A maior dificuldade do mundo é o crente que vem para a escola bíblica de manhã e no culto à noite. Ele acha que já fez muito. 2 tempos. Mas deveria fazer tudo junto de manhã. Eu também gosto. Mas para fazer o quê no período da tarde? Jogar futebol? Basquetebol? Ver o clássico? Para fazer o quê? Então vejamos o que é para a gente fazer. Lembre-te do dia de descanso que agora passou a ser o domingo. Vocês já entenderam isso? Espero que sim. Para o santificar. Cadê meus amados irmãos, alunos de hebraico? Tem Guilherme está aí, né? Jaqueline. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Estudando de novo, veja como as escrituras são. Eu nunca tinha reparado nesse texto. Estudando de novo, e olha que eu já preguei isso, já escrevi sobre isso. Se eu tivesse aprendido isso, como eu aprendi essa semana, eu tinha colocado isso no livro, não coloquei, já é outra coisa para revisão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu não quero dar aula de hebraico aqui, me perdoe, mas eu não quero trazer as panelas que eu fiz a comida. Não, eu quero só deixar a comida na mesa para vocês. Mas preste atenção numa coisa. Tem horas que a gente precisa mostrar de onde vem o nosso pensamento. E eu preciso fazer isso com muito cuidado, para não transformar isso aqui em aula de hebraico. O hebraico tem uma construção verbal chamada piel. Piel. O que é isso? Por exemplo, nas outras construções é assim, ó. Eu mato. No piel é eu trucido. É toda a energia do sujeito praticando a ação. Eu gosto do verbo abençoar. Você imagina? Salmo 115, Deus está dizendo assim: e abençoará a casa de Israel. Aquela construção está no piel. Está dizendo assim: com toda a energia do seu ser, Deus vai abençoar a gente. Isso é bom demais, né? Ouvir. Agora tem uma coisa. Aqui é a mesma coisa. Como é que é, pastor? É santificar. Santificar está no piel. Você, no dia de descanso, não tinha que ter outra atividade, toda atividade do seu ser, tudo intensamente no seu ser, devia fazer com que você santificasse esse dia. E aqui a raiz é Kadosh. E Kadosh tem um aspecto diferente de consagrar. Consagrar é quando você tira para separar. Eu consagrei aquela caneta para escrever a ata da igreja. Isso aqui é uma consagração. Não mudou em nada a caneta, continua sendo caneta. Agora, o santificar não. É onde vem uma mudança interna para o externo. É onde a gente muda. Então nós tínhamos que trabalhar no domingo, fazendo o quê, pastor? Tudo que cooperasse para que eu fosse mais santo. É isso que você está fazendo no domingo, né? Você está fazendo tudo no domingo para que você seja mais santo. Porque é isso que o mandamento está dizendo. Lembra-te do dia de descanso para o santificar no piel, com toda a força do seu ser, fazendo de tudo para que você seja mais santo.
Essa é a ideia do texto. E o que eu devo fazer? Primeiro, dessa maneira, nessa perspectiva. Nosso catecismo diz assim que a gente santifique, exige que todos nós, o que exige esse mandamento? Que todos nós, homens, santifiquem e guardem santos para Deus os tempos estabelecidos que Ele designou em sua palavra. Expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana desde então. E há de assim continuar até o fim do mundo. Qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento chama-se Dia do Senhor. Então, o que é que eu faço nesse dia? Tudo que santifique a minha vida, em primeiro lugar. Depois, descanse. Descanse. Veja o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Descanse. Você tem que descansar, porque o 4º mandamento previne contra a idolatria do trabalho. Quando você coloca as suas atividades para o domingo, é pecar contra o 4º mandamento. E sabe o que você está fazendo? Destruindo a sua vida física. Por consequentemente, a sua vida espiritual. Porque qual é o organismo que aguenta trabalhar 7 dias ininterruptamente, 24 horas por dia? Ninguém aguenta isso, por isso que tem gente muito dentro da gente que está doente aqui. Porque idolatra o trabalho, não sabe descansar, quem sabe até o seu pastor precisa ouvir essa palavra, e eu preciso mesmo. Isso é idolatria. Nós precisamos descansar nesse dia, não marque nada para ele, não coloque nada. Tire-o para adorar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mas, pastor, eu não falto o culto. Mas quem disse que você está descansando? Tem gente que está aqui pensando no almoço, que não preparou ainda. Porque tem que depois organizar a casa, porque segunda tem trabalho. Nós deveríamos organizar nossas vidas até o sábado. Tudo pronto. Até sábado, meia-noite. Depois, eu não faço mais nada. Agora é com meu Senhor e eu. Ah, pastor, mas eu gosto de um arrozinho fresco na hora. Não tem problema, isso é dever de necessidade, misericórdia. Faça o seu arrozinho e coma. Não tem problema nenhum. Eu estou falando disso não. Eu estou falando de sobrecarregar o dia, de modo que você não passou pelo final de semana, não respirou, e já tem a segunda de novo para você encarar. Deus, quando estabeleceu esse dia, Ele estabeleceu com 2 propósitos: que você fique mais livre para estar com Ele, e que você fique mais livre de seu trabalho. 2 propósitos do estabelecimento desse dia: mais livre para adorar o Senhor, mais livre para estar na casa do Senhor, mais livre para fazer o trabalho do Senhor, mais livre para estar com os irmãos. Aí o que é que você faz? Você faz tudo, não vem na igreja, porque você tem tudo que fazer na sua casa, e você não descansa. Aí ninguém sabe porque existe fraqueza, doença, cansaço. Santificar. 2 coisas faça nesse dia. Bota 2 verbos na sua cabeça: descansar, santificar. Descansar, santificar. Descansar, santificar. O que é que eu faço nesse dia? Descanso, santifico. Descanso, santifico. E como especialmente eu santifico esse dia? Especialmente praticando culto. Existia sempre um dia antes do templo, que os nossos irmãos no passado se reuniam para adorar na presença dos sacerdotes, dos levitas. Josué fez isso no capítulo 8, versos 33 ao 35. Josué fez isso. Em Crônicas, há registro também de que os nossos irmãos adoraram o Senhor no dia do Senhor, no templo, no sábado. Jesus ia à sinagoga no sábado.
Então, o que se fazia no dia de descanso? Culto. Culto. Ah, pode ter culto em outro dia? Pode ter na segunda, na terça, não tem problema nenhum. Mas o dia do culto oficial da igreja, o dia do culto solene da igreja, chama-se domingo. Por quê, pastor? Pelo um princípio simples. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás. Quando é que você vai prestar culto inteiramente livre ao Senhor? É nos 6 que você está trabalhando ou no dia que Ele estabeleceu de descanso? É uma lógica simples. Por isso que o culto tem que ser no dia do Senhor, culto solene. Teve um irmão, por causa que a cidade dele tinha uma feira no domingo, ele propôs o culto, o dia do Senhor na terça-feira. Um pastor. Aí me disseram isso. Eu só fiz uma pergunta para quem me veio me comunicar. Eu digo, como é que é? Então, peraí, esse cara é muito poderoso. Ele vai fazer com que todo mundo pare de trabalhar na terça-feira, porque é dia normal de trabalho, não é? E as outras igrejas, os membros da igreja estão o quê? Trabalhando no dia da terça-feira. Ele tinha feira, ele tinha banco de feira, alguns irmãos tinham feira, aí colocava a feira no domingo. Isso é outra discussão. Mas o que eu estou me atendo aqui, qual é a autoridade que alguém tem de transformar o dia do Senhor em qualquer outro dia? Vocês não viram a teologia? Vocês não viram por que o domingo é um prenúncio da glória eterna? Ninguém tem autoridade de fazer isso. Ah, meu domingo é a quinta-feira, pastor, o dia da minha folga, por isso que eu venho no culto de oração, ou escuto aquela palavra abençoada. Pastor, e aqueles que trabalham? Está aqui, na página 40 do livro. Pastor, e aqueles que trabalham nesse dia, o que devemos fazer? Veja, eu acho que eu posso cooperar o seguinte. Muitos já podem estar se perguntando, página 47. E como é que ficam aqueles cristãos que têm compromisso com suas igrejas e são obrigados a trabalhar neste dia? Existem alguns setores que não podem parar devido à necessidade de os mesmos continuarem funcionando. Vamos lá. Isso é o que o nosso breve catecismo chama de dever de necessidade e misericórdia. Você deve descansar, acompanhe o raciocínio da pregação. Você deve descansar e você deve santificar. Como é que você santifica? Cultuando ao Senhor nesse dia, com exercício público, que é o que nós estamos fazendo aqui de culto, e exercícios particulares, na sua casa, com a sua família. Tire o tempo para orar com eles hoje e pergunte qual é a necessidade de cada um. Estejam com eles orando. Mas, pastor, e aqueles que estão trabalhando? Porém, esses setores ajudam a fazer com que esse dia possa ser observado de maneira segura. E com isso viabilizam a guarda do dia do Senhor. Como é o caso de policiais, hospitais, empresas de água, empresas de energia, os bombeiros, enfim, toda e qualquer profissão que é necessária atuar todos os dias ininterruptamente. Esses irmãos que trabalham nessas atividades estão completamente livres do seu peso da consciência de não estarem guardando o dia do Senhor. Porque se eles deixassem de trabalhar, não teria dia do Senhor. Nós estaríamos no caos. Imagina a empresa elétrica hoje não trabalhando. Imagina a água não trabalhando. Como é que você tomaria um banho hoje? Como é que a comida da tua geladeira iria apodrecer? Imagina. Imagina os hospitais fechados. Imagina as polícias fechadas. Imagina o bombeiro sem funcionar. Não há condição de guardar o dia do Senhor desse jeito. E esses profissionais, pastores, que estão trabalhando, Deus os abençoe nesse dia também. Deus os abençoe muito mais. Agora, os demais profissionais de outras áreas, se estão debaixo da ordem de seus empregadores, devem também obedecê-los. Se o seu patrão manda, vá, você tem que vir trabalhar. Pois são autoridades constituídas sobre eles. Até porque a mesma Bíblia que traz um princípio de observância de um dia para adorar o Senhor, é a mesma Bíblia que não quer que ninguém que não se possa os demais, pois todos os dias são do Senhor. Mas de uma forma especial o domingo, é a mesma Bíblia, achei aqui, que defende o princípio de obediência às autoridades constituídas. Se a sua Bíblia diz, guarde o dia do Senhor, ela também diz, obedeça às autoridades que estão constituídas sobre você.
Teu patrão manda você ir. Você tem duas opções: ir e obedecê-lo, ou então pedir sua demissão, se você tem condições de arcar com a consequência de você pedir a sua demissão. Se tiver, faça. Mas se não, obedeça e vá. Agora, uma coisa também tem que ser dita. Porém, não tem como não afirmar que essas pessoas que estão trabalhando no dever de necessidade ou que são obrigadas pelos seus patrões, que se afastam por qualquer motivo da comunhão do Senhor no dia do Senhor, no domingo, pois é o dia que a igreja costuma se reunir com mais liberdade, não tem como não dizer que eles terão prejuízos na sua vida espiritual. Isso terá. Então você que tem liberdade de não trabalhar no domingo, nunca peça para ir trabalhar por causa de hora extra. Você devia não querer trabalhar nesse dia. Ah, pastor, vai ficar um dia enfadonho. Um dia, assim, muito tedioso, só se você deixar. Não pode. Pelo contrário, é o dia da festa. É o dia do encontro. A gente está nesse período de pandemia, mas deveríamos todo domingo almoçar juntos. Eu gosto disso. Depois disso, fazermos visitas mútuas. Orarmos uns com os outros nas casas, depois do culto público. Aproveitar para que você nunca conheceu a casa do seu irmão. E ele nunca conheceu a tua. E ele não vai lá para ver a cortina da tua sala, não. Ele vai lá para orar com você, tomar um café. E não seja miserável, se tiver condição, bota um queijinho na mesa. Não é? Então, veja só. Então, isso deveria ser um dia de festa. Isso deveria ser um dia de alegria, comunhão. Quando é que tu vai fazer isso com teu irmão? Quando? Me diga. Na segunda até sexta, correndo que nem louco. Faz no domingo, dia de festa, celebração, de comunhão, de estar juntos, de orarmos uns pelos outros, de descansarmos. Cuidado, agora não bota muita atividade nesse dia não, para também não ser cansado, hein? Dorme mesmo, eu durmo de tarde, domingo, não tem problema não, dorme, descansa. Na segunda-feira, continuemos a mesma coisa, trabalhando. O princípio da guarda do dia é o seguinte, já estou encerrando a mensagem. O princípio da guarda do dia é o seguinte, é o que Jesus estabeleceu em Mateus capítulo 12, verso 1 a 8. Por gentileza, abra lá sua Bíblia. Como é que eu guardo, assim, em termos de princípio, esse dia? Eu não vou discutir se você deve assistir ou não, o que você deve assistir, se você deve dar TV. Isso aí é um estudo muito mais profundo, muito mais amplo, que eu não tenho condições nenhuma, pelo nosso tempo, de entrar agora. Mas duas coisas têm que acontecer nesse dia: descansar e santificar. Não esqueça, descansar e santificar. Ah, aqueles que não podem, infelizmente, Deus os abençoe, mas você que pode, faça isso. Descanse, venha aqui, cultue e adore. Agora, tem um princípio estabelecido em Mateus capítulo 12. Vamos vê-lo. Por aquele tempo, em dia de sábado, em dia de quê? Sábado. Dia de quê? Do descanso ainda, antes Jesus Cristo não tinha morrido aqui, pelo amor de Deus, vocês já entenderam. Isso aqui é dia de descanso, que passou a ser o domingo, por favor. Jesus Cristo não tinha morrido e ressuscitado ainda, entenda isso. Porque, por aquele tempo, em um dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram em colher as espigas e começaram a comer. Os fariseus, vendo isso, a lei pura, né? Os legalistas. Porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. O que é que os discípulos estavam fazendo? Colhendo uma espigazinha para comer. Aí os caras estavam dizendo o quê? Isso é trabalho. Olha o fariseu. Cuidado, hein? Tem muita gente para pregar a defesa do dia do Senhor, é fariseu. Tem gente que guarda o dia do Senhor como fariseu. Não, nós fomos chamados para guardar como crentes, cristãos. Vejam só. Mas Jesus lhe disse: não lestes? Vocês estão me acusando de quê? Vocês estão me acusando de que meus discípulos estão colhendo espiga, então vocês acham que isso é trabalho. Agora vocês não leram que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome?
como entrou na casa de Deus, eles comeram o pão da propiciação, meu irmão. O pão da ceia, sabe o pão da ceia? Davizinho estava com fome, estava no dia lá, passou no templo, comeu o pão da ceia. Os quais não lhe eram lícito comer, ele nem podia ter feito isso. Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Vocês são tão legalistas que vocês não veem o que eles fazem no sábado, os sacerdotes. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, Jesus Cristo. Mas se vós soubesses que significa misericórdia eu quero e não holocausto, não terias condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor de quê? Do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do descanso. Do descanso. E ele continua. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achou-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ou seja, trabalhar no sábado? Curando? Ao que ele respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. É lícito nos sábados fazer o bem. É lícito no domingo praticar a obra de misericórdia. É isso que o Catecismo Maior diz. Deveres de necessidade e misericórdia. Está alguém passando necessidade, alguém doente, socorra no hospital, porque não é porque é domingo. Está alguém passando fome, leve uma cesta básica, não é porque é domingo. Então disse o homem, estende a mão. Estendeu, e ele ficou são com a outra. Retirando-se, pois os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tiraram a vida. Em Marcos, capítulo 3, é-nos dito que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Então pronto, o homem, vamos trocar para os nossos dias, o domingo foi criado para o homem, e não o homem para o domingo. Você não serve ao domingo, o domingo lhe serve. Então nós não podemos ter um dia pesaroso, nós não podemos ter um dia enfadonho, nós não podemos ter um dia tedioso, não. Nós devemos ter um dia alegre, um dia feliz, um dia de restauração das nossas forças, do nosso cansaço, mas um dia também de santificação. Eu te pergunto, será que cabe um dia desse nas nossas vidas? Deveria caber. E esse dia não entra de férias quando você está em férias. E quando a gente está viajando, nossos passeios, a gente entra em férias do domingo. Está numa situação que não tem como se deslocar no templo, não tem como ir à igreja, faça as suas orações onde você está com o pessoal que está nas férias. Agora lembre-se de não ser pesado esse dia, porque na segunda-feira provavelmente você vai ter que trabalhar de novo. Cuidado nas atividades cansativas. Não é? Nossas chácaras, nossas praias. Eu, sinceramente, acho que esse não deve ser o padrão dos nossos domingos. Mas, se porventura você está em algum lugar desse, tenha total cuidado, para que você descanse mesmo e santifique esse dia. Agora, cuidado para não torná-lo pesaroso. Tem irmãos que deixam até de pedir a costumeira pizza de domingo, porque vão fazer o motoboy trabalhar. Mas ele ia trabalhar se você pedisse a pizza
ou não. Cuidado. E outra coisa, ele está fazendo aquilo porque ele tem necessidade de ganhar o seu pão. Se ele tivesse outra escolha, provavelmente, se ele é um motoboy cristão, não faria isso. Então, cuidado com os exageros, cuidado com o farisaísmo em cima do dia. Agora, também não pode ser a banalização que a gente faz, não, hein? Não podemos tratar esse dia aqui como qualquer outro, não. É especial, meus irmãos. É um memorial. É um marco. É um experimento da glória eterna que tem que vir sobre nós. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de concluir fazendo algumas rápidas aplicações para nós. Lembre-se, como é que começa o mandamento? Lembra-te. Por que começa assim? Porque você é muito e eu fácil de esquecer. Só basta a gente ter uma atividade que a gente esquece que é domingo. Só basta aparecer alguma coisa que a gente tem que fazer que a gente esquece que é domingo. Lembre-se, olha o mandamento, lembra-te. Lembre-se, quando está chegando o final de semana, o dia do Senhor, lembre-se. A coisa mais fácil é esquecer que temos que separar um tempo para o nosso descanso e para alimentar nossas almas. É muito fácil esquecer disso. Só basta uma atividade mais interessante, mais atraente, a gente deixa isso para lá e vamos para as atividades no domingo. Lembre-se. Segundo, lembre-se principalmente da obra de Cristo. Ele ressuscitou no domingo para nos dar descanso. A cena da cruz vazia, não a cruz cheia. A cena da cruz vazia tem que ser a imagem mais contemplada no dia do Senhor. Ele ressuscitou, aleluia. Nós estamos ouvindo notícia de morte a todo que é lado. Quando a gente menos espera, chega a notícia no WhatsApp. É ou não é assim? A gente está fazendo uma coisa, eu mesmo já participei de não sei quantos velórios, nunca participei de tanto velório em seguida. Nesses tempos, o domingo tinha que ser um refrigério. E se alguma notícia chegasse no domingo, a gente dizia assim, aleluia, é o dia da ressurreição. É o dia da nossa vitória final. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse refrigério no dia do Senhor, ter esse descanso, esse alento no dia do Senhor. Não perca a oportunidade de descansar neste dia, mas também não deixe o dia tedioso. Faça aquilo que vai lhe santificar e vai ajudar e abençoar outras pessoas. As igrejas precisam cuidar, agora aí a notícia para nós, para presbíteros, pastores, diáconos, as igrejas precisam cuidar para que não forcemos nossos membros ao ativismo. Aí é porque é dia do Senhor, bota culto de manhã, de 6 da manhã, culto de 8, culto de 10, culto de 2 da tarde, oração de 3 da tarde, não sei o quê, tarde da bênção, de noite é não sei o quê da libertação. Não, para. Não é para encher o dia, por isso que eu sou adepto. E já deixei isso claro para os irmãos. Para mim, nós fazíamos tudo de manhã. Escola bíblica e culto de uma vez só. Eu gosto disso, todos os domingos. Depois liberalíamos o povo para almoçar juntos. Quem sabe a gente fazer um grande almoço aqui quando passar a pandemia. Todo domingo almoçando junto. Para mim, eu almoçava com vocês. Todo domingo. Depois íamos para casa descansar a tarde inteira. Preparar nossas coisas com tranquilidade. De noite, faremos mais um culto familiar. Como é que era o culto familiar? Uma leitura bíblica, uma oração, um cântico. O pai, junto com a mãe, falavam uma palavra bíblica para os seus filhos e eles iam dormir em paz. Uma semana assim não tem como não ser vitoriosa e abençoada. Aí o que a gente faz no domingo? Enche de atividade. De manhã, de tarde, de noite, corre para um churrasco, vai para um chá de bebê. Eu não sei por que inventa botar chá de bebê de domingo de tarde. É uma coisa séria, viu? É aniversário, vai para um canto, vai para outro, aí enche o dia todinho,
chega no final do dia, está com as olheiras toda cheia, decaído, morto, para começar a segunda-feira de novo. Mas veja que coisa. Deus não criou. Vocês e eu, nós aqui vivemos essa vida louca. Deus não fez isso, não. Deus, 6 dias, faz tudo aí. Corre, canta, trabalha, vai de pedalar de bicicleta, faz tudo nos 6 dias aí, ó. Faz tudo. Vocês têm 6 dias, faz tudo aí. Faz aniversário, faz chá de bebê, 6 dias aí para vocês. Agora eu estou dando um para vocês de descanso, vocês ainda atropelam isso. Aí depois não sabe porque está doente, não sabe porque não aguenta, sabe porque está morrendo. Não há respeito com o descanso, priorize o tempo em família no domingo e o culto. Isso é a prioridade do dia do Senhor. Prioridade. Culto e família. Aí a gente dá prioridade a todas as outras coisas. Por isso que alguns irmãos já sabem, já me conhecem. Tem algumas atividades que eu não participo no domingo. Mando sempre Kelly como representante. Kezinha, vá lá para eles não ficarem chateados com a gente. O pobre da Kelly tem que ir, coitado. Mas, por quê? Porque eu vou pregar de noite. Vocês querem um pastor aqui cansado, cochilando aqui em cima? Vocês querem aqui o camarada que vai ter que pregar 40 minutos, 45, 50, 1 hora, falar com alma, falando de verdades eternas? Aí chego aqui, cansado, destruído, para falar para vocês. Isso não existe. Não há a mínima condição. Então, meus amados irmãos, priorizemos o dia do Senhor com descanso e santificação, para que assim aí você vai ver que a sua vida realmente vai ser cada vez mais fortalecida no Senhor, a sua semana vai mudar, sua produtividade no trabalho muda, por incrível que pareça, depois de um dia bem descansado. Então, que nós possamos viver isso para a glória do Senhor e para o bem das nossas vidas. Que Deus nos abençoe a guardar o santo dia do Senhor. Amém?